Bom, terminamos aqui o princípio da eficiência, né? E agora a gente, uma vez finalizado aí os princípios constitucionais, a gente passa para os princípios infraconstitucionais, certo? E aqui a gente vai ter uma variedade de princípios a depender da doutrina que você analisa, a depender do material que você se pauta, né? Mas eu fiz um compilado aqui dos que são mais cobrados e os mais citados, tá? Começa a falar sobre o princípio da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Bem, lembra que a gente falou há pouco que a administração pública ela tem que agir de acordo com a legalidade? Pois bem, se a administração age de acordo com a legalidade, sempre observa a lei, conclui-se que todos os atos que ela está tomando têm base em lei, logo eles são legítimos, certo? São atos que não são ilegais. Então, basicamente, o que é a presunção de legitimidade ou veracidade? Essa ideia do princípio da legalidade. Quer dizer, se a administração pública se pauta na lei, logo os seus atos são legais. Perfeito. A gente tem aqui dois desdobramentos. A gente fala em presunção de legitimidade e de veracidade. Quando a gente fala de legitimidade, essa relação entre lei e o que foi decidido. Por outro lado, quando a gente fala de veracidade, o que se presume é que os fatos alegados pela administração pública, eles realmente ocorreram. Isso. Então, por exemplo, trazendo aqui uma situação de dia a dia, chegou uma multa na sua casa por, velocidade acima do permitido, certo? Você presume que essa multa foi pautada em lei, ou seja, ela pode ser feita e ela é verdadeira, porque você ultrapassou o limite da velocidade, certo? Você foi acima dos 50 por hora, certo? E o que isso implica? Bom, isso implica num grande ônus para o administrado impugnar esse ato administrativo. Veja bem, você comprovar que você deu uma seta, você não fez uma ultrapassagem ilegal, você, enfim, poderia falar a noite inteira de exemplos, é extremamente difícil, certo? Esse princípio ele é muito criticado porque implica numa certa prova chamada de diabólica, né? Que é quase impossível de ser feita. Enfim, o que importa aqui é saber essa presunção de veracidade dos fatos, legitimidade do ato. E vale lembrar que o ato administrativo, ele se presume legal. Presunção iuris tantum, uma presunção relativa que cede mediante prova em sentido contrário. É fácil provar? Não. É extremamente difícil você conseguir comprovar isso, certo? E sendo o ato administrativo dotado de legitimidade, você vai ter que recorrer bastante. Infelizmente, essa aqui é difícil uma decisão administrativa ser alterada, principalmente em situações de multa, enfim. A questão de ser pego bebendo, assim, ou a pessoa bebeu e está dirigindo, por exemplo, ou a pessoa não bebeu e os policiais param, e se a pessoa bebeu, a pessoa se nega a fazer o bafômetro. E aí... se você se negar a fazer o bafômetro, você não cai na parte penal, só que na parte administrativa você tem o problema, né? Eles pegam o outro policial para ser testemunha.
Então, é um dentre vários exemplos. Isso é muito criticado porque como você vai comprovar que você não fez um fato? Ou que você fez um fato de uma forma diferente? Mas, na verdade, nesse caso, agora o policial tem todos aqueles critérios que tem que seguir, né? E eles costumam colocar, tava com fala pastosa, eles já seguem todo esse rito. E aí não tem nem como, é difícil você conseguir fazer prova contrária da palavra. Então já tem a presunção de veracidade, né? E aí eles já colocam isso, porque antes falava, não basta falar que está embriagado, policial. Tem que comprovar quais as outras características que levaram a ver a embriaguez, né? Mas agora que já segue esse rito, então... O grande problema é que várias infrações administrativas, elas vêm num formulário padrão, certo? Então, ali, de certa forma, elementos de direito, preenchido com X, elementos de fato, é uma mera compilação da lei, né? E para o administrado isso é extremamente difícil você tirar uma presunção de um ato administrativo, certo? Eu me lembro de uma situação, certo, de um colega, que era o seguinte, ele levou 12 infrações de trânsito, certo? Por, enfim, ter ultrapassado o radar, enfim... num trecho entre Brasília e São Paulo, certo? E fez recurso administrativo, nada. Colocou que o carro dele foi clonado, nada. Sim, não andou. Eu falei pra ele, vamos aqui na raça. Eu tracei a rota entre São Paulo, o lugar que ele tinha um estacionamento, tinha uma academia que tirava aquele ticket, e tracei o último lugar que ele levou a multa, certo? Peguei esses 2 pontos, coloquei no Google Maps, levei para o juiz a seguinte situação, falei, excelência, daqui até aqui ele levaria tantas horas, e daqui até aqui para voltar ele levaria mais tantas horas. Isso num cenário que você não tem trânsito, que a gente sabe que não é verdade, certo? Então, ao seguir esse raciocínio, certo, porque as horas coincidiam muito, o horário da multa era incompatível. O horário da multa era totalmente incompatível. Então eu falei assim, excelência, para proceder isso daqui, a gente teria que partir dessas premissas para chegar numa conclusão. Ele foi e voltou para Brasília só para ser penalizado, porque não teria nem tempo de conhecer um ministério, falar com não sei o que, certo? O que aconteceu, o juiz sentenciou as 12 multas. Mas o que eu tô te falando foi um elemento do dia a dia, é falar, vamos na raça, certo? Literalmente na raça, porque eu não tenho meio de comprovar. Eu tive que fazer um raciocínio extremamente e contar com uma situação que o próprio magistrado percebeu que aquilo é um absurdo. Porque a administração pública não acha absurdo. Sim. Certo? Enfim, Eles nem analisam. Não, nem analisam. Né? É lógico, eu também não vou ser não você excluir que muitos recursos, alguns recursos, acho que eu não vou me lembrar o percentual, mas são poucos, mas também assim, a maioria dos recursos é tipo, eu não, a gente vira e mexe, eu não tava lá, também, enfim, tinha muito engraçado, gente, que não, eu não posso levar essa multa porque minha mulher vai saber. Gente, é questão de prova. O interesse público é indisponível. Ou seja, você cometeu o ato, você vai ser punível. Certo? Vai ser punível não, vai ter uma investigação. Certo? Desculpa, o interesse público é indisponível. Certo? Então assim, você vai ter que falar onde você estava, brother. Mostra os cartões de crédito, as contas, prova aí que você estava comprando uma balinha, porque, enfim, bom, presunção de legitimidade, então, vocês vão vendo que o princípio da legalidade, ele é
ele é o centro do direito administrativo, certo? Então é basicamente essa situação e justamente a fé pública dos servidores, né? A única observação aqui é o seguinte, é um desafio para levar para casa. Como compatibilizar a presunção de legitimidade e veracidade, certo, com o princípio da presunção de inocência. Se eu estou num processo administrativo, eu constitucionalmente, certo, até pelo menos uma segunda instância, eu tenho que ser considerado inocente, certo? Então a gente não pode partir dessa presunção de que o que o administrador falou está certo. Só para pensarem aí, enfim, falem, putz, o cara trouxe um negócio super interessante. A presunção da legitimidade, né? Porque se está em posições diferentes, a administração pública está acima do particular, de acordo com o regime jurídico administrativo, né? A indisponibilidade. Então, o grande problema é o seguinte, o princípio da... E esses princípios administrativos, eles não estão na Constituição. E é justamente onde você coloca que a presunção de inocência deve preponderar, certo? Enfim, é um tema mais polêmico, aí, um ambiente mais acadêmico, talvez. Dá para falar o dia inteiro. A adoção da defensoria e a adoção da procuradoria. Exatamente, os dois polos. A mesma coisa, você vai prestar um concurso para MP, um concurso para defensoria, você vai se confundir demais, né? Porque são duas posições diferentes, cada qual defendendo. Tem teses institucionais que, enfim, muito mais na área penal, que eu também, enfim. Bom, legal, então o que é legal saber é essa presunção que era iuris tanto, veracidade quanto aos fatos, legitimidade quanto à base legal. Beleza. Próximo princípio da autoexecutoriedade. O que significa autoexecutoriedade? Significa que a administração pública ela pode executar os seus atos independentemente do poder judiciário. Certo? Uma analogia talvez mais estranha, mas para vocês pensarem, é aquela situação do fazer justiça com as próprias mãos. A gente não pode, mas a administração pública ela tem a situação da autoexecutoriedade, ela obriga os particulares. Voltando ao exemplo da desapropriação, foi feito o decreto expropriatório, depois de passar por todo o procedimento, a administração pública obriga, ela não precisa do judiciário falar judiciário. Tira o rapaz ali da residência porque ele não quer sair, certo? Situação de desigualdade entre administrado e administrador, certo? Enfim, outra situação que denota aí a peculiaridade do direito administrativo. Princípio da autotutela, princípio super importante, muito mencionado em provas e enfim. Conceito da autotutela. A autotutela nada mais é do que um controle da administração sobre si mesma. Vale dizer, a administração pública tem esse conceito aqui é da lei do processo administrativo, tá? Artigo 53. A administração pública, diante de um ato, certo, ilegal, ela tem um dever de anulá-lo, certo? Sendo que, quando ela estiver diante de um ato, ela deve... Desculpa, gente, deu um branco aqui. Ela deve anular seus atos legais e, a outro passo, ela tem a margem de discricionalidade para revogar os seus atos por critérios de conveniência e oportunidade, certo? Então, de um lado, a gente tem um dever de anular os atos quando eles tiverem ilegalidades. Por quê? A administração pública se pauta na legalidade, certo? É o que ocorre? Não, mas era para ser. Por outro lado,
quando a gente fala em revogação, a gente está falando de um ato que ele é legal, certo? Por isso, ela pode revogá-lo, certo? Sempre por critérios de conveniência e oportunidade, certo? Vou fazer aqui para aquela memória mental, né? Então você anula e revoga. Anulação sempre vai cair sobre ato ilegal. Revogação sempre sobre atos legais, por critérios de conveniência e oportunidade. Conveniência. Oi? Que é a proporcionalidade? Não, na verdade é que os critérios de conveniência e oportunidade, eles formam a discricionariedade. Obrigado. Que isso? Discricionariedade. É feinho, mas há 29 anos essas letras me acompanham, né? Tô indo um pouco depois. Esse quadro aqui revela bem e agora vem um macete. Anulação sobre ato ilegal. Revogação sobre ato legal. Consoante, consoante, vogal com vogal. Legal, essa é boa. Essa é boa, pô. Tirando limpe. Não tem muito macete, gente. Mas, enfim, é basicamente isso, certo? Que traz aí o princípio da autotutela, certo? Duas outras situações. Quando a gente fala de anulação, que o ato é ilegal, a partir do momento... A anulação do ato produz efeitos ex tunc, retroage, certo? Ao passo que nos atos legais o efeito é ex nunc. Perfeito? Então, essa é a primeira situação. Segunda situação, efeitos. E a terceira situação que eu coloquei ali, a iniciativa. A administração pública, certo? Ela pode anular ou revogar, certo? Mediante provocação ou até mesmo de ofício. Por outro lado, para o Poder Judiciário proceder com algum desses atos, ele tem que ser provocado, certo? Professor, mas atos legais eu posso discutir no Poder Judiciário? O Poder Judiciário não revoga atos administrativos. Não, esse é uma questão muito tormentosa. Ele tem alguma ilegalidade dentro da motivação ou dos requisitos que tem que ser preenchido. Esse é o próximo ponto que a gente vai tratar. Calma lá. Certo? No caso judiciário, ele pode anular e revogar os atos quando ele está atuando de forma atípica. Não, o judiciário ele pode anular os atos. Não, mas na função atípica de administrar, ele pode anular e revogar os próprios atos. Não, o Poder Judiciário, ele vai diante de um ato, certo? De um ato, vamos falar assim, de um ato administrativo, ele pode declarar a nulidade dele? Pode. Certo. Vamos falar assim, por exemplo, no meu caso que eu citei da multa de trânsito. A multa de trânsito ela é ilegal. Por quê? Porque era um carro clonado. Não, mas o que eu quis dizer é o Poder Judiciário como administração isso, enquanto administração pública. Ele pode revogar os próprios atos e anular os próprios atos. Um ofício normativo. Assim, ó, isso daqui, a autotutela é o controle da administração sobre si mesmo. Então, exercendo uma função atípica de administrativa, ok.
Claro, isso daqui é controle da administração sobre si mesma, certo? Um tipo de controle interno, certo? Vira um controle externo quando eu provoco o Poder Judiciário. Eu falo, ó, essa multa aqui ela é ilegal, certo? Então é isso. Bom, aqui ó, súmula 346 473 do STF e artigo 53 da Lei do Processo Administrativo Federal. Eles tratam bastante sobre essas questões da anulação, revogação, enfim, isso que importa, esse princípio. E a gente chega agora no princípio da motivação. O que significa motivação, certo? O princípio da motivação quer dizer o seguinte: a administração pública exponha todos os seus condicionantes de fato e de direito que autorizam o ato administrativo. Exemplo, aqui é o apagador. Eita. Motivação. Elementos de fato e elementos de direito. Por que você, dirigindo um Corsa ano X na avenida tal, a qual tinha um limite de velocidade de 50 km por hora, porque você estava acima disso, dirigindo a 70 por hora, você cometeu um excesso de velocidade, vou te sancionar. Com base, com base no artigo X do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Qual a exposição de fato? É dirigir acima do KM permitido. Qual o direito? A fundamentação jurídica, o artigo. Ou seja, a motivação traz à administração pública esse ônus de expor motivos de fato e de direito que autorizam aquele ato administrativo. Motivação que não se confunde com o motivo. O motivo, basicamente, ele implica na circunstância fática autorizadora do ato administrativo. Dirigir acima da quilometragem permitida, perfeito. Situação fática invocada pela administração pública. Certo? Existe motivo. Um motivo pode existir, mas não tem motivação. Só que o outro lado não é correto, porque as circunstâncias fáticas preenchem a motivação. Foi claro? Foi claro? Alguma dúvida? Entender? Deixa eu ver. Motivação. Vamos colocar uma situação mais palpável para se escrever. Motivação, justificativa por escrito, enquanto motivo é o fato que autoriza a realização. Uma motivação, ela pode se dar de diversas formas. Aqui eu cito esse tipo de motivação, que é a motivação expressa. A gente tem a motivação per aliundi, por relacione, que o ato administrativo, com base no parecer tal, decido desta forma. Per aliundi, per relacione, que são basicamente as mesmas situações, certo? Enfim,
Acho que agora ficou mais claro. Portanto, motivação, justificativa por escrito, certo? Motivo é o fato, certo? Motivação, a exposição dos porquês. Motivo, porquê, certo? Motivo e motivação é bem comum, viu? Só pra pensar, pô, o negócio é óbvio, tá todo mundo falando que é óbvio, eu não tô, mas vamos pensar dessa forma: motivação, circunstâncias fáticas e jurídicas. Motivo é a circunstância fática que autoriza o ato administrativo, certo? E aqui a gente vai chegar naquele controle. Quando a gente faz análise do motivo, é muito comum que a gente se lembre da teoria dos motivos determinantes. O que essa teoria diz? Bem, a administração pública, a partir do momento em que ela coloca um motivo no seu ato administrativo, certo? Esse motivo vincula o ato, de tal forma que, se esse motivo não existir, esse ato administrativo ele é ilegal, logo ele tem que ser anulado pelo Poder Judiciário. Ainda que preencha as formas aparentes de legalidade. Sim. Então, nesse caso, não seria a revogação, seria a anulação. Não, seria a anulação. Mas aí o Poder Judiciário estaria fazendo uma função típica, a função típica adjudicante. Isso, mas no caso ele não poderia, no caso, revogar um ato de outro poder. De outro poder não. De outro poder não. Justamente. Isso. Não, de outro poder ele não pode. Porque vamos por em mente, o judiciário ele não pode se substituir ao outro poder, certo? Então, por exemplo, eu questiono a situação, o que é vedado ao Poder Judiciário é justamente tomar a decisão pelo outro poder. O Judiciário pode declarar a ilegalidade do ato, mas ele não pode tomar a decisão pelo outro poder, certo? Então, aquele exemplo de desapropriação que você falou, no caso o motivo interno seria o motivo do agente de prejudicar o vizinho, que era inimigo, mas o ato ele estava aparentemente legal. certo. É isso que ele justificou, ele motivou, explicou que aquela área seria criada, sei lá, uma escola, e estaria desapropriando aquele imóvel para criar uma escola. Só que aí o motivo... Não, o motivo dele, ali naquele ato, toda aparência de legalidade ela se fazia presente. O problema, certo, é justamente nessa intenção, certo? Aqui nessa situação de motivo, certo? O que motivou esse ato foi uma disputa política, certo? Apesar dele ter um motivo, ele tem. Vou desapropriar, tal, não sei o quê. Tem todos os requisitos. Só que a gente entra justamente nessa análise mais menos palpável, certo? Quando vocês forem estudar os atos administrativos têm requisitos de validade, né? Validade, forma, competência, motivo e objeto. Motivo é fundamento de validade do ato administrativo, certo? Problema, motivo mais objeto, eles formam o mérito do ato administrativo, correto? O Poder Judiciário não pode se substituir numa outra função. Portanto, mérito de ato administrativo
uma corrente mais antiga, ali da década de 70, aqui no Brasil, colocar, não há controle jurisdicional sobre ato administrativo, porque é um ato de exercício do poder, poder executivo. Eu não posso me substituir. Hoje em dia, né, até mesmo por uma questão de proporcionalidade, você consegue analisar o motivo, certo? Objeto, você consegue analisar esse mérito, só que, vale dizer, o Poder Judiciário ele pode fazer a anulação do ato, ele pode anular o ato. Agora, ele nunca vai se substituir, ele nunca vai falar o seguinte: administrador, eu tomo a decisão que você não tomou, porque aí ele está fazendo a função de administrador. Então, o pedido em ações anulatórias também tem que ser um negócio muito bem feito, porque se você for no a mais, o Poder Judiciário vai falar separação de poderes. Agora, se você coloca, não, anule porque o motivo invocado pelo ato administrativo não é legal, apesar dele ser mérito administrativo, apesar dele ter uma aparente legalidade, o motivo invocado não existiu. O motivo ele pode não existir, o motivo ele pode ser diverso daquele que foi narrado, certo? Por exemplo, eu cometi uma conduta X, que tem que ser sancionável pelo artigo, de acordo com a penalidade do artigo Y. Você pode me colocar numa penalidade do artigo B, certo? Tipicidade, certo? A ausência de observância a uma tipicidade pode caracterizar uma ilegalidade, certo? Você tem um motivo, cara, eu descumpri a lei, certo? Só que você me tipificou de uma forma errada, logo o ato é nulo, certo? É uma... Enfim, acho que até me alonguei aqui, mas acho que deu para ficar claro essa diferença de motivo, motivação. Eita, né? Legal. Outro ponto. Atos vinculados e discricionários. Hoje em dia não tem mais debate, seja num, seja no outro caso, tem que ter motivação, certo? Ainda que ela seja explícita, ainda que ela seja per relacionem, certo? E agora aquela nota de rodapé que vocês vão ter que saber. Por quê? A motivação todo mundo sabe. Agora o que as pessoas não sabem é quando os atos eles podem não ter motivação. 3 situações: motivação evidente, motivação inviável e nomeação e exoneração de cargos comissionados. Motivação evidente: aposentadoria de servidor público por conta de idade. A motivação está na lei, completou a idade, enfim. Motivação inviável: uma situação em que não pôde ser feito na hora. Terceiro, nomeação e exoneração de cargos de confiança. Acho que é a coisa mais palpável aqui, tá? De importante, então, teoria dos... Aqui, ó, coloquei aqui, ó, tá meio borradinho, mas motivação justificativa escrita, expondo os fatos e o direito, ao passo que o motivo consiste no fato que autorizou. Teoria dos motivos determinantes. Toda a doutrina comenta, mas comendo aqui para dar uma lida aí no Eli Lopes Meirelles, que está bem colocada, bem pontuada essa questão. Vamos partir aqui para os finalmente. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. A gente já meio que deu uma atenção, uns comentários aí mais por cima, né? Quer dizer, razoabilidade, proporcionalidade, o que é um, o que é outro, a diferença, aquele americano, aquele vem de um sistema alemão, tá? Bom, não vou entrar nessa particularidade porque acho que vai fugir um pouco do meu assunto. O que eu coloco aqui é que essa situação de proporcionalidade no direito administrativo ela é muito latente. Um ato administrativo pode ser questionado quanto à proporcionalidade dele.
certo? Determinado servidor teve contra si instalado um processo administrativo disciplinar e foi punido com demissão. Ela sai ao judiciário e coloca, mostra que a situação ela não é grave, não causou prejuízo, não isso, não aquilo, não aquilo. Então a gente chega naquela tríplice análise: necessidade, adequação e proporcionalidade de sentido estrito, certo? Havia um outro menos gravoso. O funcionário ele era primário, ele nunca cometeu uma infração. Aliás, aquilo que se está achando de infração, certo? Sob uma análise do homem médio, aquilo ali qualquer um cometeria. É justo uma pessoa primária que nunca cometeu nada, aí ó, um espírito meio defensor aqui, entendeu? Sofra com uma sanção desproporcional. Havia um outro menos gravoso, claro, aplica multa, aplica suspensão, aplica advertência. A gente tem uma mania de achar que a advertência não serve para nada, certo? Só que a advertência é uma penalidade. Se você tem penalidade, começa a advertência e vai até uma demissão, eu acho que a gente pode concluir com toda certeza que a gente tem uma escala. E se a gente tem escala, as sanções mais leves devem punir fatos mais leves, as mais graves para os mais graves. É assim que acontece em licitação, certo? Você tem advertência, multa, suspensão e a declaração de inidoneidade, certo? Essas duas últimas, para a empresa, isso é terrível. Terrível, terrível. Declaração de inidoneidade, a empresa não pode licitar. Ela é declarada idônea. Você tem uma discussão se isso vale para todos os entes, se vale só para aquele ente, se vale só para aquela pessoa jurídica. Isso é uma outra discussão. Agora, às vezes, num espírito de vou me vingar, eu não estou falando que isso seja a regra, mas vamos cogitar nisso, você aplica uma declaração de inidoneidade para um rapaz que cometeu um descumprimento contratual leve. Quero com isso dizer o quê? Que os atos administrativos devem ser proporcionais na lei, proporcionalidade na lei e proporcionalidade na aplicação da lei, certo? Respira. Devido processo legal, acho que pelo menos por 3 vezes vocês já viram isso: direitos fundamentais, processo civil e processo penal. Bom, devido processo legal é a necessidade de observância a um procedimento previamente traçado para que haja privação da liberdade ou a perda de bens, certo? O princípio, a cláusula do devido processo legal, ela fundamenta toda normativa processual, seja no âmbito administrativo ou judicial. Aliás, é expressamente previsto na Constituição que essa cláusula se aplica tanto na seara judicial quanto na seara administrativa. Ou seja, um procedimento permeado por contraditório, ampla defesa, princípio da presunção de inocência, enfim, todo aquele vasto grau de garantias, dosimetria da pena. Por que não uma penalidade administrativa ser sujeita a uma dosimetria, como aliás agora está previsto na alteração da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, certo? Que a gente comentou há pouco. Enfim, uma necessidade de observância do devido processo legal. Aqui a gente tem uma divisão entre, enfim, aquelas coisas de concurso. Face adjetiva, face substantiva. O que seria essa divisão? Face adjetiva, certo? Implica justamente nessa necessidade de um prévio procedimento da observância contraditória, ampla defesa para perda de bens ou de privação de liberdade. Ao passo que a faceta substantiva implica na igualdade na lei, igualdade material, certo? E justamente daqui se extrai o princípio da proporcionalidade, na faceta substantiva. A gente vai até que horas? 10h20, então
Já estamos terminando, vai dar certo. Legal. Princípio da continuidade dos serviços públicos. Princípio relativamente procedente. Por quê? Pelo princípio da continuidade nos serviços públicos, o que se coloca é que os serviços públicos devem funcionar continuamente. Óbvio. Qual a dificuldade nisso? A dificuldade é que a lei de concessões prevê situações em que o serviço público ele pode parar. Deixa eu pegar aqui. Vai trazendo quintas. Aqui. Artigo 6º, parágrafo 1º, Lei 8987 de 95. Coloca as hipóteses ali que podem parar mediante aviso prévio em casos de ordem técnica, por questões de segurança e no caso de inadimplemento. Grande problema do princípio da continuidade de serviços públicos. Isso daqui fundamenta diversos entes a se manterem inadimplentes, porque o serviço público é contínuo, certo? Em que pese você tenha que agir de acordo com a moralidade, com a legalidade, pagar. Celebrou um contrato administrativo, você tem ônus e bônus para as duas partes. O que é complicado é você colocar um particular para prestar um serviço público e você não pagar ele. Empresas quebram por conta de inadimplemento. É um risco do negócio? Lógico que é. Aí a gente pensa, bom, a empresa que vai contratar com o poder público, que sabe que o poder público pode não pagar, vai jogar um preço lá em cima ou lá embaixo? Óbvio, é um dos riscos da concessão, certo? Então é complicado. Se vocês jogarem numa rápida pesquisa, Jus Brasil e tal, Google, vocês vão ver que existem muitos questionamentos por conta disso. Conheço situações que contrato administrativo parou, acabou, cessou pelo decurso de prazo. Tá, e agora, administração, o que eu faço com esses bens? Não, continua prestando serviço aí. Cláusulas exorbitantes, né, também, não, mas aí que tá, você não tem mais contrato, só que o serviço não pode parar. Existe uma lei estadual aqui de São Paulo, conheço aqui de São Paulo e, salvo engano, do município do Rio de Janeiro, que disciplina essa situação de, eles chamam de vacância contratual. Particular, você vai receber algum dia, você vai receber, continua prestando aí, tá bom? Enfim, só uma situação de que o serviço público não pode parar, certo? A gente vira e mexe vê situações de energia que é cortada de hospitais e é restabelecida pela justiça, porque o serviço público tem que continuar, tá? É importante aqui, então, dar uma lidinha na lei de concessões ali. Quando é um consumidor de energia elétrica residencial, aí a prevalência é dessa legislação, né, sobre o Código de situação de inadimplemento. Do equilíbrio econômico, porque o artigo 22 do CDC é claro, tem que ter a prestação de serviço essencial contínuo. Todavia, essa norma não vai regular. É por uma questão de inadimplemento, certo? Quando a gente fala do inadimplemento do Estado, a gente consegue fundamentar o porquê desse inadimplemento. E aqui eu não estou falando que está certo, eu só estou te falando. Você vai cortar uma luz de um hospital, tá beleza? Não, óbvio que não. Você tem cirurgia, isso, tem aquilo, né? Então, isso consegue fundamentar, isso sensibiliza qualquer julgador. A defensoria tem várias ações que ela consegue ganhar, porque às vezes a pessoa em casa precisa de energia elétrica para se manter um aparelho.
para definir ali consegue, que não seja cortado uma zona daquela função peculiar. Sim, É que esse caso aí é em relação ao direito do consumidor. Aí aqui é um implemento não do particular, mas da administração pública em relação à empresa que está fazendo a concessão, não está prestando. Sabe onde eu fundamento essa decisão? O princípio da proporcionalidade. É proporcional que uma pessoa que é proporcional ou não que uma pessoa que está respirando por aparelhos, ainda que em casa ela tem energia cortada. Se eu cortar energia, a pessoa morre. Quem aqui, sendo julgador, não falaria, não, princípio da continuidade. Não precisa nem estar. Você não precisa falar assim, excelência. A questão é a seguinte: se eu desligar o aparelho, a pessoa vai morrer. Você está colocando dois princípios: vida ou um princípio monetário ali, enfim, qualquer situação que você possa narrar. Desculpa, acho que é evidente para qualquer um, ainda mais para quem tem essa visão ampla, que esse deve preponderar. Enfim, tem muitas discussões, né? Bom, vamos finalizar aqui, ó, princípio da finalidade. Bem, o princípio da finalidade coloca que a administração pública tem que atender ao interesse geral, tem que atender ao chamado interesse público, certo? Quando a gente fala em interesse público, a gente tem uma divisão trazida pela doutrina há longo tempo, principalmente pela Natália Alessi, entre interesse público primário e secundário. O que é o interesse público primário? Interesse público primário é o real interesse público, assim, na palavra, porque ele é aquele interesse que pertence a todo mundo, a toda a sociedade. Ao passo que o interesse público secundário, ele é aquele interesse que pertence unicamente à pessoa jurídica, certo? Talvez num plano fático as duas situações possam se confundir, mas num plano teórico seria isso. Ministério Público, por exemplo, ele pode defender interesse público primário, só que não secundário, certo? Vocês pegarem ali a lei do Ministério Público ali na Constituição, vai ter que o Ministério Público ele não pode ser advogado do ente público, certo? Se você fala em advogado do ente público, ele não pode defender o ente público como advogado, é o interesse público secundário do Estado, a não ser que haja um interesse público primário, tá? Gente, é um negócio muito teórico, tá? Vai cair numa prova, interesse público primário, é isso, ou não é, tal, mas é um negócio mais simples, tá? Últimos princípios, reta final. Supremacia do interesse público sobre o particular. Já falou e basicamente ele é o que ele quer dizer. Interesse público prepondera sobre o particular. A relação é desigual. Assim como indisponibilidade do interesse público também é ele é algo que você lê e você já entende. Por quê? A partir do momento que o interesse público é aquilo que interessa a todos nós, desculpa até a redundância, mas é o que todo mundo tem, enfim, o administrador ele não pode dispor daquilo, ele não pode dispor por uma questão acima disso, porque ele não é o dono do interesse público. Aquele interesse público pertence a toda a coletividade. Isso, inclusive, quando a gente vai falar de alguma situação de TAC na Lei de Ação Civil Pública, o TAC é um mínimo, um comportamento mínimo que a gente está garantido, porque seja quem for que celebre o TAC, ele não pode expor daquele direito, certo? Então, se um outro legitimado discorda daquele TAC, ele vai entrar com a ação civil pública. Por quê? Porque, enfim, não se fez uma disposição daquele direito. E por fim, princípio da segurança jurídica, também já estudado em constitucional, enfim. Ele traz aquelas situações
do ato jurídico perfeito, do ato jurídico perfeito, direito adquirido, certo? Da coisa julgada. O que importa aqui, e eu trago uma divisão, você tem o princípio da segurança jurídica no sentido objetivo, que é essas 3 situações, certo? E num sentido subjetivo, que significa a proteção à confiança legítima. Confiança legítima, já vi cair em bastante prova. O que significa essa confiança legítima? Vamos pensar na situação da proibição do venire contra factum próprio no direito privado. O que eu quero dizer? A partir do momento que a administração toma determinadas decisões em um mesmo sentido, a ela não é dado alterar esse entendimento, certo? No meio de uma análise de um processo singular. É aquela situação que a gente também comentou da lei de introdução, certo? As condutas do particular se pautam numa confiança da administração pública. Por isso que, por exemplo, numa licitação, a administração pública não pode ficar dando interpretações diversas a algumas cláusulas no meio da licitação. Certo? A partir do momento que as regras foram traçadas, aquelas regras devem seguir até o fim. Certo? Então acho que é importante só, se alguém nunca ouviu falar de confiança legítima, é importante aí dar uma pesquisada e, enfim, com isso a gente encerra essa parte principiológica. Meu e-mail tá aí nos slides, tá? Quem quiser, fica à vontade, tá, gente? Uma boa noite aí pra todo mundo. Quero dúvida, tô aí, tá bom? Obrigada.